Queria agradecer aí a oportunidade aí da Abramar por essa entrevista, né? Fazer parte desse time já é uma coisa excelente, né? Dos que são entrevistados aí no Brasil inteiro. Essa minha história é um pouco, chega a ser até engraçado, porque eu jamais imaginaria ser, ser não, trabalhar numa agência de publicidade. Mas eu nasci num berço, né? Onde eu via meu pai e um cara que nasceu vendedor, porque ele não teve a menor instrução, né? Meu pai só cursou até a quarta série primária e, e era vendedor desde os 8 anos de idade, em feira pública. A mãe, empregada doméstica, ele perdeu o pai, meu avô, muito cedo, e era praticamente um arrimo de família, tal. E sempre a vida dele foi voltada para a venda, seja de tangerina, que é quando ele começou na feira pública, ao balcão de loja, onde ele foi descoberto por um dirigente da indústria da comunicação aqui em Pernambuco. E aí o cara, ele tinha uma agência chamada Abaeté Propaganda, uma grande agência, né, com sede aqui em Pernambuco, e depois, nos idos 80, não, antes disso, 70, abriu uma filial no Rio de Janeiro. O cara tinha relações políticas na época com Leonel Brizola, faz tempo, é uma história bem antiga. E eu sei que Mário Leão Ramos é o nome desse cara que foi foi o cara que descobriu seu Queiroz, foi o cara que teve a visão de tirar um vendedor de loja de roupa e decidiu colocar ele dentro da gráfica, não foi dentro da agência. E papai arrasou lá na gráfica do ponto de vista comercial e ele decidiu levá-lo para a agência. É aí onde começa o meu caminho, que não imaginava entrar neste mundo, porque eu sou um cara realmente das ciências exatas, tanto é que me formei em engenharia civil, né? Meu pai nunca me forçou a seguir esse caminho, mas essa coisa da publicidade é uma doença, né? Assim, incurável, é uma coisa que vai então, um vírus que vai entrando e quando você vê, está tomado por ela. E eu desde cedo, muito cedo, 13, 14 anos, no colégio, tal, nas férias, eu adorava ir lá para a Abaeté Propaganda. Então, eu virei boy da Abaeté Propaganda, ganhava lá minha graninha, levando clichê em jornal, fotolito, uma coisa antiga para cacete, fazendo pagamento em banco, enfim, literalmente boy de bicicleta. E entrei na faculdade de engenharia, que era o meu um sonho. Aquilo ali era um passatempo, né, de férias. Só que, em 1976, que foi o ano que eu entrei na faculdade, na verdade, eu entrei na faculdade em 77, no ano seguinte, meu pai saiu da Abaeté Propaganda porque o sonho dele é engraçado. Ele passou 20 anos na Abaeté, dirigindo a Abaeté, porque abriu a Abaeté no Rio e o Mário Leão Ramos foi para o Rio de Janeiro para cuidar da Abaeté Rio de Janeiro, e ele assumiu a gerência geral, nunca foi sócio dessa Abaeté Propaganda. E aí, em 1976, ele tinha também o sonho dele, e quando ele entrou nesse mundo da publicidade, o sonho que ele se viu era de ser representante comercial, ou seja, a venda na veia, né? Ele queria representar os veículos de fora São Paulo, Rio de Janeiro, né? Até hoje existe, né? Essa cadeia de vendedores, né? De representantes comerciais, de empresas e tal. E ele foi comunicar essa decisão dele, depois de conversar com o Mário Leão Ramos, de que ele iria abrir o escritóriozinho dele de representação comercial de veículos de comunicação, porque ele achava ótimo isso.
E aí, na época, 3 clientes da Abaeté Propaganda disseram: Queiroz, eu estou na Abaeté Propaganda por você. Ele era uma marca, realmente, era assim, era o Queiroz da Abaeté, era o sobrenome, né? A Abaeté virou sobrenome. Queiroz já era um sobrenome, virou 2 sobrenomes, Queiroz da Abaeté. E, e disse: ó, se eu sair da Abaeté, eu vou procurar outra agência. Agora, bicho, por que tu vai sair da Baeté? Tá tudo indo muito bem, a gente está satisfeito. Ah, mas eu tenho esse sonho, foi ótimo esses 20 anos, criei um relacionamento excelente e tal. E aí os 3 terminaram convencendo o seu Queiroz a abrir a própria agência. E esses 3 clientes eram Pitu, que continua sendo hoje cliente da agência, ou seja, a gente tem um cliente há 46 anos, né? A Ampla abriu no dia 20 de janeiro de 1976. Estamos já daqui a pouco à beira de fazer 47 anos, e esse cliente já passou aí 2 gerações e continua nosso cliente. Isso é uma marca extremamente interessante para a gente, é um orgulho. Não é uma coisa comum, né? Existem, obviamente, relações muito mais antigas do que a nossa, mas isso não é comum, né? Principalmente no Brasil, né? No Brasil, uma empresa, né, ter 40 anos já é uma coisa meio, né, difícil, e ter 47 anos aí de relacionamento é algo muito interessante. A outra empresa era uma transportadora chamada Copperville, que não existe mais, mas que cedeu, inclusive, o espaço da revenda. Era uma transportadora e era também uma revenda de motos Yamaha. E cedeu uma sala lá para seu Queiroz começar a Ampla e também uma indústria de açúcar chamada Amorim Primo, Açúcar Estrela. Essa indústria ainda existe, não é mais um anunciante como foi na época. Então, seu Queiroz iniciou a Ampla com a Pitu, com a Açúcar Estrela e com a Ecoperville e construiu aí essa trajetória, né? E aí é aquela história do vírus que eu comecei a falar, que começou a me tomar, né? E chegou um momento já assim no 4º ano de engenharia que aí eu estava muito dentro da agência. E aí eu comecei a me identificar dentro da agência na área de mídia, porque para mim era a área mais matemática que eu via dentro da agência, né? Eu admirava profundamente o talento dos profissionais de criação, né? Era uma coisa assim que eu ficava impressionado como é que o cara chega, encontra um problema lá na mesa dele, lá um job, né, um briefing e tal, e daquilo ali sai uma peça que, porra, bicho, é encantador, né? Mas eu jamais teria talento para isso. O meu negócio, como eu falei, é ciências exatas. Eu digo, eu vou para a mídia, eu vou ser talentoso, é ali. Eu tenho que botar esse talento criativo onde eu vou encontrar o consumidor e tal. E naquela época não tinha muitos dados, não, né? Tinha muita percepção, sentimento, feeling, né? Para a gente. E aí comecei. Só que seu Queiroz era o cara da venda na ponta, né? Ele era o cara e aí eu comecei a acompanhar ele. Eu trabalhava internamente nessa parceria da criação com a mídia, a produção. Eu terminei vivendo, né? Eu já tinha vivido a parte de boy de levar clichê em jornal e fotolito também, e gravar, acompanhar a gravação de comercial. Então, tudo isso eu juntei com a ponta que era seu Queiroz na frente do cliente e eu babando do lado, vendo ele vender aquilo que foi produzido dentro de casa, né? Então, eu fui me encantando com isso. E aí eu, no 4º ano de engenharia, um curso difícil, curso que eu acho fantástico, né? Hoje, ainda mais, ainda, eu acho que o engenheiro é um cara que tem uma mente muito aberta, ele é muito abrangente, né? As ocupações no mundo de hoje de um engenheiro é foda, né? É um cara de dados, é um cara de inteligência, enfim. Mas aí eu disse, bicho, eu não vou
construir uma calçada, um meio-fio, porra nenhuma, um muro. Não dá para mim esse negócio. Eu gosto, mas tem aqui uma história que eu já estou construindo, de certa forma, também, junto com meu pai. E aí, essa coisa foi engraçada. Eu fui falar para ele que o custo estava ficando uma coisa pesada, porque eu transferi a faculdade para a noite, para poder trabalhar na Ampla. Então, era puxado. O dia era puxado e o curso era difícil. Eu tinha que estudar de madrugada, final de semana, para poder passar, né? E não estava vendo futuro nesse negócio da engenharia. Aí eu fui dizer a ele que eu ia trancar a faculdade. E ele me disse: você está demitido. Parecia o Roberto Justo, que fazia. Naquela época não tinha, né? O Roberto Justo lá do programa. Mas aí ele disse: você não vai, se a Ampla está atrapalhando a faculdade, você vai sair da Ampla. Filho meu, é aquela história, né? Filho meu tem que ter formação, eu não tive, mas filho meu tem, suas irmãs são médicas e pararau. E naquela época as profissões eram engenheiro, médico, advogado. O resto era periférico, administração, jornalismo. No Nordeste, especialmente em Pernambuco, não existia faculdade de publicidade. Hoje é um boom, né, no Brasil inteiro. Mas na época não tinha. Então, eu negociei com ele, disse: não me demita, eu vou continuar o curso e concluir o curso de engenharia. Mas foi só para concluir, pegar o diploma, botar num quadro, entregar ele de presente e continuar, obviamente, o trabalho na Ampla. E assim começa essa trajetória que eu praticamente estou nela há 46 anos também, né? Por aí. Ele, nos anos 2000, final dos anos 90, meados dos anos 90, ele começou a se afastar um pouquinho da agência, mas nunca completamente, incrível. E era foda, porque tinha dia que ele chegava puto quando via um anúncio publicado e que ele discordava, por exemplo, do tamanho da marca do cliente. O cliente está pagando esta porra, esses putos desses diretores de arte acham que quem é que paga o salário dele? Eu, se fosse cliente, mandava demitir. Não sei. Olha, era uma figura com essa coisa de tamanho de marca, da letra tal. Pai, veja, isso é uma coisa hoje mais moderna, a gente tem que deixar o anúncio mais clean, para diferenciar. Eu tinha o meu jeitinho com ele e tal. Mas ele era um cara que tinha uma visão muito, muito foda da coisa do vender, sabe? Assim, temos que criar para transformar aquilo ali no tilintar da caixa registradora do cliente. Não, nenhum cliente vai continuar trabalhando com uma agência que ele não perceba que essa agência traga resultado. A gente é pago para isso, não é para ganhar prêmio. A gente tem que fazer o cliente vender. E a gente, inclusive, tem que dizer ao cliente coisas que não é só a publicidade que vai vender, porque ele precisa também fazer isso, isso e isso. A gente também tem que saber defender o nosso negócio, porque não, é um conjunto de ações que vai transformar, mas a gente tem que fazer bem feito a nossa parte. Então, ele era muito rígido com isso. Ele era um cara que, assim, a história do dinheiro, né, assim, de cuidar do dinheiro do cliente mais do que ele cuida do dele. Mas, porque isso é, na cabeça dele, primeiro, uma coisa de ética, de honestidade e de continuação. E ele estava certo. Uma das características ainda hoje forte da Ampla é essa longevidade com os principais clientes da Ampla. Porque a gente tem a Pitu com 47 anos, mas a gente tem um home center, que é o maior aqui do Nordeste, com 30 anos, sabe? A gente tem Baterias Moura com 12 anos, que é um dos mais novos, Tintas e Química com 6 anos. A gente tem clientes com muito tempo de casa.
E isso é reflexo de satisfação, de resultado, né? Obviamente que, ao longo desse tempo, né, meu pai faleceu em 2012, esse ano ele completaria 100 anos de vida, agora a gente fez uma missa de 100 anos, no dia 9 de setembro passado, né? E 10 anos que ele faleceu, mas é um cara que eu converso com ele todos os dias, eu percebo, eu sinto a orientação dele, eu sinto a luz dele, é um cara que foi meu maior amigo, continua sendo meu guru, e esteja ele onde ele estiver, eu sei que ele está num lugar muito, muito bom, porque era uma pessoa muito boa. E o que muda muito, né, dessa trajetória no nosso negócio é a chegada do mundo digital, né? É a chegada da era digital, que nos transformou o mundo, não transformou apenas o nosso negócio. Então, isso foi para mim uma grande virada, um grande aprendizado. Não é fácil, né? É fácil quando o cara nasce na era digital e ele já vai, né, se encaminhando. Eu tenho netos hoje e os caras, eu tenho certeza que tem, eu não sei se o que antes de morrer o Steve Jobs fez, mas é como se eles colocassem um chip na cabeça desses crianças, porque eles sabem mexer no iPhone, no iPad, no não sei, pô, é incrível como as crianças hoje são, né, se incorporam a esse mundo, que é o mundo que ela vive, vê o pai, né, a mãe e tal. Então, essa era foi uma era transformadora e que teve na minha opinião, um grande boom, um grande salto, talvez um salto aí de uma década, com a chegada da epidemia, né? A epidemia, em 2020, ela forçou uma nova mudança comportamental, uma nova mudança de trabalhar, uma nova mudança do consumidor para consumir, e isso fez com que a gente desse uma outra virada de chave. O cara hoje, ao acordar, aí dormir, ele é bombardeado de diversas formas, por diversas plataformas, por, por coisas que, querendo ou não, mexem com ele, entram na cabeça dele. Mas não dá para ele gravar tudo. O Winchester dele também já está, né, um pouco carregado, ele fica um pouco seletivo. E, ao ficar seletivo, o que é que vai ficar ali? Vai ficar o que lhe chamou atenção, o que saiu do lugar comum, o que deixou de ser mais do mesmo. Então, o nosso compromisso é fazer para o nosso cliente algo que o consumidor veja e grave, não veja e misture com outra marca. Então, é esse compromisso. E isso é muito importante, hoje mais do que nunca, esse eu vou chamar de casamento do marketing do cliente com a área de estratégia da agência, de marketing da agência, sabe? Essa união, ninguém faz as coisas sozinho. Então, o marketing, ele está sendo, nesse momento, uma ferramenta, um meio, enfim, um ensinamento de solução de problemas do dia a dia das marcas. Essa valorização é fundamental, e a marca que não está ligada nessa, diria, necessidade, ou até de ter essa visão da importância do marketing, ela tenderá a ficar para trás por aquelas que valorizam, por aquelas que sabem e reconhecem o poder do marketing na transformação da marca, do serviço. Hoje a agência, ela é, de fato, um parceiro estratégico para discutir com o cliente o produto.
ela não pode ser só, ó, vamos lançar isso aqui, tá aqui o brief, traz a campanha. Vai dar merda, vai dar merda. Então, assim, hoje o consumidor, ele não admite simplesmente ser colocado para ele algo que ele não quer. O consumidor hoje conversa. O consumidor hoje é um cara opinativo. Uma coisa muito forte e que nos orgulha bastante na Ampla é a gente ter construído, ao longo desse tempo, alguns cases, né? E tem case, inclusive, de marca que não está mais na Ampla, mas marca que foi construída dentro da Ampla, né? E eu vou até começar por esse case que não é um anunciante mais da Ampla, que é uma indústria de alimentos aqui de Pernambuco, em 1980 e 1998, lançou um único tipo de massa, um macarrão, fabriqueta. Mas o dono era um cara, engenheiro civil, meu amigo, e o dono era um cara com uma visão de dizer assim: eu quero ser a Nestlé do Nordeste. E o cara só investia em qualidade, seja no químico, sabe? Seja na embalagem e na agência que ele contratou, que fomos nós. E lembro bem que era um cara que queria, naquela época, que as campanhas fossem feitas nos filmes de película, uma coisa simplesmente para disputar com não as fábricas daqui. Bom, o crescimento foi tão absurdo e essa marca se tornou... E aí lançou creme cracker, vitarella, massas, aí biscoito, treloso, enfim. E nós temos no Brasil a maior indústria do segmento, sediada no Ceará, que é a M. Dias Branco, que é uma das maiores do mundo. Em 2006, o seu Ivens, proprietário e presidente da M. Dias, uma indústria que começou com o pai dele, não aguentou mais e terminou pagando um chequinho na época de 700 milhões de reais para comprar a indústria Vitarella. Em 2000, nós continuamos com a marca até 2018 agora, e eles decidiram nacionalizar essa marca. Essa marca você deve estar vendo comerciais dela em São Paulo. Hoje a agência é a Liu Lara, mas o orgulho nosso é que essa marca se transformou no Nordeste com uma abrangência regional Nordeste, a creme cracker mais vendida do Brasil. Então, isso foi uma coisa... E aí volta a falar do seu Queiroz, que é assim, tem que fazer tilintar a caixa registradora do cara. É isso que ele vai olhar, é isso que vai satisfazer. E um fato interessante foi que seu Ivens, um ano depois de comprar, lá em 2006, a gente ficou muito medo, porque era uma indústria do Ceará, provavelmente teria uma agência, a gente era o maior cliente da Ampla na época, e ele só veio nos visitar um ano depois. E ele veio nos visitar um ano depois para dizer o seguinte: meu filho, não mexa nada do que vocês estão fazendo, porque vocês foram responsáveis por eu pagar muito caro por uma marca onde a minha indústria Fortaleza, a creme cracker dele chama Fortaleza, tem um maquinário mais novo, tem uma equipe mais moderna, tem tudo melhor, mas vocês botaram na cabeça do consumidor que Vitarella é melhor do que Fortaleza. Então, eu tive que comprar a marca Vitarella. Eu agora embalo, como a minha capacidade de produção é maior, eu estou embalando mais Vitarella, mas eu preciso levar um tempinho para pagar o cheque. Então, não mude nada, faça tudo do jeito que vocês estão fazendo,
porque vocês fizeram algo que é importantíssimo, essa coisa do marketing, e aí vem, né? Essa coisa do marketing é muito poderoso. E eu estou vendo isso agora, eu não tinha essa percepção. Ele trabalhava com house, ele não tinha uma coisa muito profissional, apesar da indústria ser gigante. Então, essa é uma marca que a gente se orgulha de ter começado lá do zero. A segunda marca, que para nós é a primeira, porque foi a marca que acreditou em Seu Queiroz lá em 1976, né? E está conosco até hoje, é a indústria de cachaça Pitu. A gente não pode dizer que construiu, mas a gente pode dizer que ajuda no crescimento. É a segunda marca de cachaça do país, é a primeira em exportação, e o grande trabalho que a Ampla vem fazendo é a renovação do público, né? Cachaça era uma coisa que já tem um nome meio pejorativo, né? O cachaceiro, né? É aquele cara que um dia vai morrer de tanto tomar cachaça, né? E se a gente ficar preso a este público que vai morrer, a nossa marca morreria. Então, foi um trabalho muito importante de plataformas digitais, de creators e de influenciadores que renovaram a marca e que trouxeram para a marca um público, trouxe a mulher, por exemplo, quando a gente começa a fazer drinks e tal. O nosso garoto propaganda é o Wesley Safadão, que deu um boom na marca, ela deu uma renovada, é um cara que é muito querido, né? E isso foi um trabalho que continua sendo feito de forma exemplar e que teve muita ousadia por parte do marketing do anunciante de absorver isso que a gente estava orientando, de transformar essa imagem da Pitu e de renovar essa marca. Então, são duas marcas que nos orgulham muito. E uma outra marca de âmbito nacional, que para a gente também foi de muito orgulho e muito prazer, é das baterias Moura, né? Baterias Moura é uma indústria sediada aqui no interior de Pernambuco, a 250 quilômetros de distância de Recife, e que um visionário, um pouco louco, mas, né, a gente precisa de loucos nesse mundo, né? O cara construiu uma indústria de bateria de carro numa cidade que não tinha carro. A cidade só tinha charrete puxada por cavalo. Ele era engenheiro e ele viu isso nos Estados Unidos e disse: rapaz, a indústria automobilística um dia vai estourar e vai faltar bateria e eu vou construir uma fábrica de bateria. Mas ele podia ter ido para São Paulo, né? Em vez de ir para Belo Jardim, né? Para fazer essa indústria. É uma indústria líder no Brasil, na América Latina, com fábricas hoje na Argentina, no Uruguai, indo para o México, né? E luta contra uma gigante multinacional que é a LA. Mas o poderio da Baterias Moura é algo fantástico. E é um grande exemplo também de crença no marketing. A gente está com Baterias Moura há 12 anos, mas a Baterias Moura passou décadas, né, com outra agência. Baterias Moura tinha um garoto propaganda na época muito forte, que era o nosso Emerson Fittipaldi, né? E esse foi o nosso maior desafio. Quando a gente conquistou essa conta em 2011, a gente deu uma mergulhada, de fato, assim, na marca, de pesquisa. E aí a gente identificou uma coisa muito difícil de se dizer ao cliente, mas é aquilo que o seu Queiroz também nos ensinou, de que precisa dizer, precisa dizer. E o que a gente identificou é que o consumidor, o jovem consumidor de bateria Moura, aquele cara que estava ganhando o carro do pai aos 18 anos, ele não tinha a menor noção de quem era aquele senhor que aparecia no comercial de bateria, dizendo que
De bateria eu entendo. Eu recomendo Moura. Sim, mas quem é esse senhor, né? E por incrível que pareça, a gente fez essa pesquisa e isso foi incrível, como isso foi muito forte. A gente resolveu depois incluir Ayrton Senna, e, porra, anos-luz depois de Emerson Fittipaldi. E também não era mais o cara reconhecido. Porque é incrível como essas coisas vão passando, né? E uma coisa que era percebido na pesquisa é que a grande vedete, o grande ator da bateria Moura é a confiabilidade dela. As pesquisas falavam, os consumidores falavam que confiam na bateria Moura. É uma bateria que ele sabe que não vai deixar ele antes do tempo que ela se propõe a garantir. E aí a gente fez uma apresentação para o Conselho da Moura de retirar Emerson Fittipaldi da campanha. A gente tinha ganho a conta, quase que a gente perdia, quando a gente chegou com essa proposição, porque foi muito violento a recomendação, mas a gente também mostrou, isso é uma pesquisa que a gente fez por conta própria, bancamos, contratamos o Instituto de Pesquisa, graças a Deus não foram nenhum desses aí que estão fazendo pesquisas eleitorais, e criamos no mesmo momento, a gente criou um conceito que a gente pretestou e que foi super aprovado pelos consumidores, que dizia Moura é Moura. É tipo assim, eu não preciso de Emerson, nem de ninguém, nem de um grande ator para dizer quem é Moura. Ela conseguiu atingir isso. E como é que ela conseguiu atingir isso? Investimento em marketing, investimento em comunicação, né? Então, foi difícil, foi tão difícil que, no primeiro ano da campanha, o que a gente conseguiu foi tirar Emerson Fittipaldi de ser o garoto propaganda, tá? Mas ainda, na assinatura, nos 5 segundos finais da assinatura do filme, ele entrava para dizer Moura é Moura. E também fizemos um mock-up dele em tamanho natural para estar nos 20.000 pontos de Moura em todo o Brasil. Isso pelo primeiro ano. Depois, eles aceitaram, porque a gente pegou Moura com 48% de recall, e a última pesquisa agora deu 79%. Então, assim, é avassalador o crescimento dele, e isso aconteceu nos últimos 10 anos. Isso nos orgulha bastante. O marketing, na minha vida, olhando para trás, fez eu mudar o sonho que eu tinha de ser engenheiro. Foi o marketing que me encantou. Foi o marketing que me fez olhar para o lado e dizer, porra, isso aqui é algo que me encanta também, e é algo que a gente vê o resultado no dia seguinte. Isso é muito bom, sabe? Mexer numa coisa hoje e ver a transformação amanhã. Isso me encantou, e isso veio me consumindo de uma forma positiva, de uma forma legal, até os tempos de hoje. É algo extraordinário. E o futuro? É hoje. O futuro é hoje. E a gente tem que sair mudando ele a cada dia que não se complementa com o que a gente está vendo, com o que o consumidor está querendo e com o que as marcas precisam para poder se desenvolverem. A gente está vivendo o futuro no dia a dia, e com esse futuro a gente também vai aprendendo o que precisa ser feito, deixando de fazer aquilo que a gente ontem achava que era futuro, o que era interessante, né? É aquela história, pô, a gente não pode ter compromisso com o erro, mas a gente precisa errar.
Meu pai dizia também uma coisa, ele era um cara de muito ensinamento, e é assim, ninguém aprende se não errar. E mais do que isso, precisa pagar pelo erro, seja da forma que for. Porque quando você paga pelo seu erro, você não vai errar de novo aquilo. Você tem até direito de errar outra coisa, mas aquele erro você não tem direito de errar, porque você pagou por aquilo ali vai marcar a sua vida. E eu concordo com esse legado, com esse ensinamento, porque é só dessa forma que a gente consegue. É o ensinamento de startup, né? Assim, o que é que startup faz? Eles erram rápido, cara, erre, mas erre rápido, né? É, gire e vá para o outro lado. Se errou, gire de novo. Isso é o grande ensinamento que as startups trouxe para as empresas. As empresas são, às vezes, meio mastodontes, né? Aquela coisa, aquele animal meio pesadão, para mudar de rumo e tal. Mas isso tem a ver com a cabeça do dirigente e, consequentemente, do DNA dele para os seus colaboradores. Então, a Ampla é uma agência com 46 anos, à beira de 47, que a gente tem uma frase que, na verdade, não é só frase, é um conceito muito forte de ser always beta, ou seja, a gente está sempre testando, né? E o nosso DNA, o nosso compromisso conosco, e esse compromisso conosco, obviamente, vai se refletir no cliente, é ser menos do mesmo. Eu acho ótimo que nós tenhamos no Brasil, né, uma academia, a Abramar, para abraçar, valorizar e ser valorizada, né, por nós dirigentes, nós marcas, nós publicitários, que temos essa consciência deste valor. Então, a gente precisa cada vez mais se unir para fortalecer aquilo que a gente acredita. E a forma de fortalecer é através da academia, é através de estarmos todos juntos, né, num único objetivo, e que é um objetivo que fortalece a toda a cadeia, anunciantes, agências, profissionais. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a academia por estar aqui, por fazer parte e por, de alguma forma, contribuir aí com outros que estarão vindo e que também vão me ensinar.